Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Acontece na Bíblia, Acontece na Vida. Isso aqui é uma série de vídeos que eu tenho feito lá no meu canal e você pode se inscrever. O propósito dele é mostrar através da palavra de Deus fatos do nosso cotidiano que a Bíblia explica. Bem? Então, fatos como de tristeza, depressão, desemprego, falta de dinheiro, situações difíceis, mas também situações alegres e bênçãos. Amém? Então, hoje nós teremos um vídeo um pouco mais pesado, um pouco mais tristes, porque é relacionado a uma notícia que correu aqui na cidade de Goiânia e por todo o Brasil. Talvez ainda com pouca repercussão. Acredito que a notícia ela é séria, ela é muito grave, mas a repercussão na mídia, pelo que eu pesquisei, foi muito pequena, apenas algumas horas, né, dividiu o noticiário com entretenimento aí de um reality show. Então, que obviamente tomou o lugar de algo tão importante, mas eu quero ressaltar aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar os meus profundos sentimentos com a vida da família, dos familiares, dos amigos em Cristo que perderam essa pessoa maravilhosa que é a Odete, a pastora, né? Pastora Odete Rosalina da Costa, de 82 anos. Bem, notícia é referente ao assassinato brutal da mãe do cantor gospel Delino Marçal. Nós sabemos os frutos, nós conhecemos a árvore pelos frutos e sabemos o homem de Deus que ele é e principalmente a mulher de Deus que ela é. Então eu deixo aqui meus profundos sentimentos com a família. Essa dor eu sinto na minha pele porque sou pastor, sei das lutas que eu enfrento todos os dias, então é impossível eu não sentir na pele a dor que essa família tem sentido. Amém? Mas também eu quero trazer uma questão espiritual, obviamente. Quero mostrar para vocês que apesar da dor, da saudade que essa pastora ela vai deixar para todos aqueles que a conhecem, eu quero mostrar uma questão espiritual que parece que em oculto. Antes, deixa eu ler um pouco sobre a reportagem para que vocês entendam sobre o que nós estamos tratando. Bem, sobre a história da mãe do cantor Delino Marçal, né, que é a pastora Odete Rosalina da Costa, de 82 anos, que foi atacada e morta após ser agredida na igreja Assembleia de Deus. Segundo a polícia, o agressor teve um surto psicótico pelo uso abusivo de drogas e desde a madrugada ele ficou perambulando nu nas ruas e foi para a igreja, arrombou o local, arrancou um pedaço de metal da porta da igreja e usou para atacar a pastora. Depois ele fugiu do lugar do crime e ainda jogou pedras em ônibus do transporte coletivo. Daí ele foi preso em flagrante. Que absurdo, querido, né? As questões que nós fazemos e que muitas pessoas fizeram, mandaram mensagem para mim no particular pastor, o que aconteceu? Ela não é mulher de Deus? Por que Deus permitiu que acontecesse isso com ela? Né? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Será que vale a pena pedir proteção para Deus? Essa mulher, essa grande pastora, e ela se tornou grande, você pode ter certeza, você vai entender o que eu estou falando. Ela foi atacada, sabe aonde? Na igreja, por volta das 6 horas. Enquanto nós fazíamos o nosso devocional aqui, ela estava na igreja, orando e buscando a presença de Deus. Logo na parte da manhã. Então, esses questionamentos eles são válidos. E eu vou mostrar através da palavra de Deus como que nós possamos nortear. Eu não quero que você desanime ou se apavore com esse tipo de notícia. Porque é muito fácil, a seta diabólica é essa, entendeu? Que você simplesmente desacredite de Deus por conta das situações que acontecem com pessoas queridas como essa pastora. Né? E passe a acreditar que realmente que nós estamos debaixo do sol, não há proteção e nem diferenciação entre aquele que serve daquele que não serve, aquele que é justo daquele que é injusto. Não há diferença entre um homem bom e um homem mau. Todos nós estamos debaixo do sol e todos nós estamos à mercê das circunstâncias e das situações que nos rodeiam. Não é bem assim não, querida. Eu quero que você entenda que não é bem assim. Amém? Então, para responder esses questionamentos através da palavra de Deus, em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: não foi surto psicótico.
O que a polícia, a medicina, o que as pessoas dizem sobre surto psicótico, né? O homem estava louco, maluco, isso faltou remédio para tomar, usou muita droga, usou muito crack, estava transtornado. Ó, tem essa parte? Sim, ela é plausível e explicável para o homem ímpio. Para nós cristãos, não. O fato é que não foi um surto psicótico e nem um uso excessivo de drogas. O que aconteceu é que esse homem ele caiu endemoniado. Endemoniado, e eu vou mostrar através da palavra de Deus evidências claras desse endemoniamento. Entendeu? A partir do relato das testemunhas das pessoas que observavam. Primeiro, que o cara estava andando nu na rua a madrugada inteira. E depois que ele começou a gritar e xingar e ofender a igreja, né, ao qual essa pastora estava. Antes de pular, antes de invadir o local, arrombar o local, ele xingava desesperadamente e ofendia todos os cristãos, ofendia a igreja, né? E é engraçado que você olha no perfil. Você acha que eu não fui dar uma olhada no perfil desse homem? É um homem comum, cara. Um homem que você passaria na rua, entendeu? Um homem comum, jovem, 22 anos. Não vou divulgar o nome dele e nem as redes sociais dele, porque senão haverá um linchamento virtual. E o propósito disso não é esse. O propósito é que esse cara vá em cana e apodreça na cadeia, né? Justiça. Mas nós sabemos que a nossa justiça é extremamente falha, cara. Que antes dos 30 anos esse cara vai estar na rua de novo. Infelizmente, cara. Mas meu desejo é que uma pessoa que comete um crime desse, que ele apodreça na cadeia, né? Mas enfim, vamos lá, vamos voltar para a palavra de Deus. Essas características que essas testemunhas tiveram evidenciam que esse cara ele estava possuído de demônios. Fato. É possível isso acontecer, pastor? As pessoas elas não são apenas influenciadas, mas agora tomadas pelo demônio? São, sim. O mundo espiritual ele é mais vivo e o homem, eu posso usar como, né, um exemplo, que o homem ele é uma esponjinha, porque eu já vi homens normais usados de forma poderosa por Deus para trazer a palavra, trazer revelações e ação profética. Muitos pastores, homens comuns, você conversa, você não vai ver nada de diferente, mas quando ele abre a boca, tomado por esse Espírito Santo, ele profetiza com poder e autoridade. Bem, se acontece isso do lado de Deus, Satanás, o imitador, aquele que também quer ser um príncipe, mas o príncipe das trevas, ele usa os seus e também tem o seu poder de influência, né? Então, não somente influência como aquela vozinha falando para você pecar e para você errar, mas às vezes, e muitas vezes, ele toma a vida dessas pessoas para praticar o mal aqui na humanidade, estabelecer os seus planos diabólicos, né? E concluir a sua proposta aí de destruir a humanidade. Amém? Então, essa característica se evidencia pela própria palavra de Deus. Não é a primeira vez que a gente vê na palavra de Deus um homem que saiu nu correndo e amaldiçoando as pessoas. Mateus capítulo 8, no verso 29, fala sobre o gadareno, né? Quando Jesus ele chega na cidade de Genezaré, um homem gritava, e a palavra de Deus diz assim: eis que gritaram, o que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Olha só, o endemoniado gritando com Jesus, esbravejando. Eu estou falando de um homem que acabara de fazer milagres sobrenaturais antes de chegar nessa cidade. Um homem usado, nem preciso falar, era o próprio Jesus, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que Jesus era insuportável para os demônios. Os demônios não suportavam Jesus, ele era insuportável. Uma vez, em uma situação, vou contar um testemunho aqui, o meu pastor, ele estava ministrando e de repente, numa cadeira, caiu um endemoniado que começa a causar um escândalo. Mas um escândalo, xingando e amaldiçoando, igreja lotada. E mesmo assim, não tinha como disfarçar, retirar o cara estava bem no meio do templo, era um local difícil, e chamou a atenção de todo mundo, né?
pastor com autoridade, essa foi cena de filme, o pastor com autoridade ergueu a mão e falou: cala a boca, em nome de Jesus, eu repreendo você. E expulsou aquele demônio. Daí ele falou: não, quer saber de uma coisa? Eu vou até aí. Aí começou a gritaria. O tempo que que o pastor desceu do altar para ir em direção ao endemoniado, ele gritava, todo mundo com o olho arregalado, alguns nem olhavam de medo, cara. Eu não só olhei, como eu levantei, eu falei: não, essa eu quero ver. E Deus, ele me mostrou mais do que apenas um homem um homem endemoniado, os demônios sendo expelidos de um homem, muito mais. O que eu vi é que eu vi esses demônios saindo desse cara. E sabe como é que ele saiu, querido? Ele saiu e os outros demônios que estavam na porta, ele foi expulso, ele saiu e os outros demônios que estavam na porta espancaram esse demônio. Isso é uma visão espiritual. Entendeu? Se você falar: pastor, isso daí foi, você olhou e viu com seus olhos físicos, não, eu vi com os meus olhos espirituais. Tá? Eu não tenho costumeiramente esse tipo de visão, mas eu vi. Entendeu? Então, assim que esse demônio saiu, ele tomou sabe aquele tapão no pé da orelha, pau, de outros demônios. Daí eu não entendi nada, eu falei: poxa, por quê? E aí o Espírito Santo, ele me revelou, porque aquele demônio se irritou tanto com a pregação do pastor, que ele não suportou a presença e se manifestou. Há homens tão cheios da glória que por onde ele passa, os demônios se manifestam. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Eles não se aguentam. Então ele manifestou naquela pessoa, mas só que quando ele manifestou, os outros demônios, eles se irritaram, porque o plano diabólico de manifestação naquela igreja sobre a vida de alguma coisa foi delatado. Entendeu? Então, se eles tinham algum intento para paralisar, impedir que algumas pessoas recebam a palavra poderosa que estava sendo ministrada naquela noite, foi destruído. Amém? Foi revelado o plano das trevas. Satanás, ele se mostrou ali, foi revelado, a igreja inteira levantou as mãos e expulsou todo tipo de malignidade que tinha naquele lugar, oração contrária, todo tipo de manifestação demoníaca. Acabou. Foi neutralizado. Aquele culto foi poderoso. Né? E agora, o que o Espírito Santo ele continua ministrando? Ele falou que, para você ver, olha como é que os demônios se tratam, à base de chutes e pontapés, porque não há nem lealdade no meio deles e organização. É cada um pensando no seu próprio interesse, até os demônios. Entendeu? Não é só Lúcifer que pensou ser igual a Deus, mas na hierarquia espiritual entre demônios, principados, potestades, né, e os dominadores, há uma guerra. Eles estão em guerra contra eles mesmos, porque eles mesmos querem ser exaltados. Entendeu? Então imagina só a confusão. Ponto. Esse é um ponto espiritual. O fato desse testemunho que eu quis dar é sobre a manifestação desse demônio no meio de um culto, porque não suportou a glória de Deus. Então, se cair algum demoniado na tua igreja, você não tem que se assustar e ficar apavorado e falar: como o demônio pôde entrar? Não, porque que ele foi manifesto? Porque a glória era tão grande que ele não aguentou. Nem porque é difícil, né? Você queimar e ficar quieto, porque os demônios, eles queimam quando vêm e ouvem um homem de Deus profetizar. Isso gera ódio no coração deles, né? Então, voltando para a história do Gadareno, né? O Gadareno, a palavra de Deus diz lá em Lucas 27, que depois que Jesus ele desembarcou, esse demônio ele começou a gritar: o que você tem? O que temos contigo? Por que você veio antes da hora? Se manifestou ali, entendeu? E a palavra de Deus diz que ele não se vestia e nem habitava em casa alguma, ou seja, ele andava perambulando pelas ruas nu. E todos que passavam tinham medo dele. Preciso falar alguma coisa? O que essa pastora passou? Essa situação que aconteceu ontem. É um endemoniado. Foi demônio, queridos. Foram demônios. Lucas 8:29 continua dizendo que, pois, por muitas vezes, esses demônios se apoderavam dele. E, embora procuraram conservar presos em cadeias e grilhões, amarrado e acorrentado, ele despedaçava tudo. Olha a força desse demônio. Despedaçava tudo, impelido pelo demônio para o deserto. Olha isso, né? E esse negócio de estar encarcerado, cadeias e grilhões, eu espero que seja com esse cara.
esse cara não merece estar no meio da sociedade. Entendeu? Pelo crime que cometeu. Ah, pastor, mas ele estava fora de si. Estava fora de si, mas ele responde pelos atos. Porque Satanás ele não se apodera de qualquer pessoa. De repente, quer endemoniar. Não é assim. O inferno ele é legalista. O que é legalista? Ele age de acordo com as leis e princípios espirituais. Satanás ele só pode tomar a tua vida se você der lugar para ele. Fora isso, ele não pode entrar. Se você estiver em santidade, andando de acordo com a palavra de Deus, sendo justo, ele tem as portas fechadas porque ele não tem legalidade. Não é legal, ele não tem a possibilidade de te conduzir. A partir do pecado, ele já começa a ganhar meios legais de te atacar, porque o pecado nos afasta de Deus. Entenderam? Princípio espiritual, cara. Então, pastor, será que eu caio endemoniado? Não sei, você que responde. Você tem santidade? Está buscando a presença de Deus? Porque se tiver, certamente não cairá endemoniado. Mas agora, conforme os seus pecados forem aumentando, vai ter tanta legalidade, que Satanás ele vai te usar de forma pura. Né? Isso aconteceu com todos os homens de Deus. Tá? Posso usar aqui exemplos de todos aqueles que foram perseguidos e assassinados. Você fala, pastor, mas a gente está falando de uma mulher que foi assassinada por um demônio. Ela saiu derrotada? Não. Essa pastora ela não saiu derrotada. Ela morreu da forma mais honrosa que um homem de Deus pode morrer. Ela morreu como um mártir. É evidente que esse homem só invadiu a igreja por causa do evangelho, por causa de Jesus. E encontrou ela lá, orando. E aí ela foi assassinada. Então a causa pela qual ela morreu foi a causa mais justa que uma pessoa possa morrer. Não existe causa mais justa. O mártir, ele morre e ele é justificado. E você pode ter certeza que a nossa querida pastora, né, Odete Rosalina da Costa, essa querida pastora, ela terá o galardão e hoje ela está ao lado dos grandes profetas que também, em nome do Senhor, foram assassinados e morreram. Vocês estão entendendo? Então é uma honra para o cristão e não há honra maior do que morrer em nome de Cristo. Eu vou mostrar através da palavra de Deus. Primeiro, essa foi um claro ensinamento de Jesus Cristo no sermão mais importante dele nessa terra, que foi no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, verso 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então é motivo de alegria. Atos capítulo 5, verso 41 diz assim que e eles se retiraram do Sinédrio. Sinédrio era o local onde eles eram julgados. Os cristãos estavam sendo julgados porque pregavam a palavra de Deus e eram odiados. Aleluia! Eram odiados pelas pessoas. As pessoas odiavam os cristãos. Queriam matá-los, queriam assassiná-los. Levaram eles para o Sinédrio para serem condenados. Para serem julgados, presos, acorrentados, condenados à morte e morrer como aqueles a qual eles pregam. Morrer como Jesus, crucificado. Né? E aí em Atos capítulo 5, verso 41, o que poderia ser temor para muitos cristãos, olha o que eles dizem, que quando eles saíram porque não encontrou evidências, nenhum tipo de crime que pudessem condená-los, eles saíram e se retiraram do Sinédrio. E olha o que a palavra de Deus diz, regozijando-se, então se alegrando. Eu falava, cara, esse dia foi louco. Então, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quando que nós iremos declarar uma frase dessa? Eu estou alegre porque eu fui considerado digno nas regiões espirituais por sofrer afrontas em nome do Senhor. E sabe o que a palavra de Deus diz? No verso 42, que eles voltaram e todos os dias, no templo e na casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. O que parecia ser ruim se tornou a maior bênção na vida da igreja. E é isso que eu quero profetizar sobre a vida do Delino Marçal, esse cantor, sobre a família, os familiares, todos aqueles que são da casa da querida pastora Odete.
Em nome de Jesus Cristo, que vocês continuem cheios do poder e da unção do Espírito Santo. Que essa situação, ela não se torne uma situação de desistência e abandono do Evangelho, mas ela seja gasolina para a alma de vocês, para que incessantemente vocês preguem a palavra de Deus. E agora pregarão a palavra de Deus com poder e autoridade. Não que antes vocês não faziam, mas agora com muito mais poder e autoridade. A autoridade que vem dos céus, a autoridade que vem do nosso Pai. Essa é a palavra que eu quero lançar sobre a vida dessa família, sobre a vida de todos nós. Amém? Há tantos exemplos na palavra de Deus, queridos. Voltando para a palavra, eu posso citar o exemplo de Estevão, que também foi assassinado, mártir. Não foi só ele mártir da palavra de Deus. Tivemos outros milhares de mártires. Tivemos Tiago, o maior, Filipe, Mateus, Tiago, o menor, né? Matias, André, Marcos, Pedro, Paulo, Judas, Bartolomeu, Tomé, Lucas, Simão, o próprio João, Barnabé, João, discípulo de Jesus. O pessoal fala, mas ele não morreu como mártir, ele morreu preso. Morreu como mártir. Morreu preso injustamente. Ele não foi criminoso para estar preso. Morreu na prisão, lá na ilha de Patmos. Então eles sofreram pelo Evangelho, para que o Evangelho chegasse até aqui. E por que nós cristãos achamos que nós sofreremos também? Na verdade, eles sofreram, os profetas que vieram antes deles sofreram, né? E nós também sofreremos por causa do Deus que nós servimos. E isso que sirva de motivo de grande alegria. Amém? Porque assim como perseguiram os profetas, estão te perseguindo. Amém? Então, é um motivo de alegria. Sempre os demônios e as pessoas que são possuídas por eles vão tentar de alguma forma destruir a tua chamada e o teu ministério, né? Marcos, lá no capítulo 6, verso 18, o próprio profeta João Batista, ele começa a apontar o pecado de algumas pessoas, como por exemplo o pecado de Herodias. Ele chega e fala, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, né? Herodias odiava, querendo o quê? Matá-lo. Foi exatamente isso, ela bolou um plano para matar um profeta do Senhor, né? Esse plano envolvia a sedução do rei, né? O rei concedeu um desejo porque foi seduzido, teve que cumprir esse desejo e entregou de bandeja a cabeça de João Batista. Pode parecer a maior derrota do Evangelho, né? Um homem ser assassinado porque uma mulher se sentiu ofendida por causa da profecia que ela recebeu, que era verdade. Entendeu? Ela foi exortada, não gostou da exortação, bolou um plano, arquitetou um plano para assassinar o profeta João Batista. Foi entregue a cabeça dele numa bandeja. Você fala assim, nossa, o inferno venceu, pastor? Eu não entendo o evangelho não, o inferno venceu? Venceu nada. Hoje João Batista tem o seu trono. Amém? Obviamente que ele tem o seu trono, mas está assentado abaixo de um outro grande trono. Melhor do que trono, porque a palavra de Deus fala sobre galardão. E o mártir, ele é honrado com o maior galardão possível. Então eu vou tirar a palavra trono e vou colocar coroa. Mas na verdade, nós não sabemos o que é o galardão em si. Entendeu? Não sabemos. O galardão o que é? Um trono? O galardão é uma coroa? São a quantidade de pedrinhas que nós teremos na nossa coroa? É um cargo de autoridade nas regiões espirituais em questão de hierarquia? O que é? Não sei, a palavra de Deus não fala. É uma casa, nós teremos casas nas regiões espirituais, celestiais, então nós receberemos uma mansão, de acordo com a nossa... Não fala, a palavra de Deus só fala que é uma recompensa, entendeu? É algo que de honra. Diante de todos os outros salvos, os mártires serão honrados. Que palavra poderosa. E eu quero dar um testemunho pessoal. Seria para mim um motivo de honra morrer por causa do Evangelho. Mas seria um motivo de honra morrer. Eu já entreguei minha vida pelo Evangelho, mas morrer por causa do Evangelho seria uma honra. Entendeu? Então seria uma honra servir a igreja, mas uma honra maior foi porque eu fui assassinado, fui morto nessa terra por causa do Evangelho. Satanás, ele não vai me conceder essa honra. E é isso que ele faz contigo. Por que então todo cristão ele não é assassinado, já que Satanás é tão voraz? Ele não é... Sabe, essa é uma questão importante de ser respondida. Pensa comigo. Né? O que vale? Você acha que Satanás ele quer distribuir presentes? Porque é um presente morrer como mártir, morrer por causa do Evangelho. Você acha que Satanás ele quer distribuir esses presentes?
fazendo com que homens de Deus sejam assassinados e honrados nas regiões espirituais, ele vai te atormentar, e é por isso que você é perseguido. Ele vai te atormentar, entendeu? E essa é a forma mais expandida de ação maligna sobre a vida de um cristão. Ele vai tentar fazer com que você seja destruído nas necessidades, nos seus anseios, nas suas emoções, nas suas finanças, no seu casamento, nas suas relações, entendeu? Na sua saúde. Então, olha só onde que Satanás está te atacando, entendeu? Talvez você não tenha a honra de sofrer o que essa pastora Odete Rosalina da Costa sofreu. Mas você tem hoje a honra de ser perseguido. Porque se você é perseguido, é porque Satanás está furioso com você. E se ele está furioso com você, você está alcançando o objetivo de fazer a vontade de Deus. Só continue e prevaleça. Permita que o Espírito Santo te use e você seja um instrumento de Deus. Quanto a essa mulher, eu teria a honra de encontrar nas regiões espirituais e falar sobre quão é bom servir ao nosso Senhor e morrer em prol dele, pela causa dele. A causa mais justa. Essa mulher, ela morreu pela causa mais justa que existe. Não existe causa mais justa. Você pode morrer pela sua nação, você pode morrer pela sua família. Isso são causas nobres. Mas a mais justa é morrer em nome de Jesus. Morrer pelo nome do Senhor. Não há mais justa do que essa. Não há honra maior para um cristão do que esse. Sabe por quê? Essa mulher ela não estava fazendo qualquer... Ela estava fazendo o quê? Na igreja, orando enquanto foi atacada. Eu quero ter essa oportunidade. Se um dia eu tiver que morrer e não for arrebatado, não sei, do jeito que as coisas andam, posso ser arrebatado a qualquer momento. Eu quero morrer assim, pregando o Evangelho e por causa do Evangelho. Amém? Queridos, o vídeo ficou longo, mas vale a pena assistir aí. Eu acho que valeu a pena assistir até o fim. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amo vocês e tamo junto.